Olá, criptomaníacos! Conforme prometido no vídeo sobre manipulação, fiz um estudo para analisar o impacto de contratos futuros e ETF no mercado de ouro. Assim como no caso do Bitcoin, o ouro também já foi um mercado de nicho e sem regulamentação. Em algum ponto da sua história, ele conseguiu aprovação tanto para contratos futuros quanto para ETFs, que são fundos de investimento que podem investir diretamente em ouro. Qual terá sido o impacto dessas coisas no mercado do ouro e será que a gente pode esperar a mesma coisa acontecendo com o Bitcoin? Antes de começar, eu queria pedir desculpa para vocês pelo ocorrido no site do Desafio Investidores. Eu fiz um vídeo pedindo para você se inscrever lá, para vocês concorrerem a mais de R$1 milhão em Bitcoins. Só que, infelizmente, o perfil do Criptomaníacos não aparecia no site. Então vocês se cadastraram lá, entraram e na hora de selecionar o especialista, vocês não me encontraram. Não encontraram Criptomaníacos lá. A boa notícia é que isso já foi resolvido, já foi corrigido. Você pode entrar agora e alterar o seu especialista para o Criptomaníacos. E assim, eu e a comunidade que a gente tem de criptomaníacos no Telegram, por exemplo, podemos te ajudar a vencer esse desafio. Então é bem fácil. Acesse ali novamente desafioinvestidores.com.br, vai na sua página, clica ali onde está escrito o seu time, né? E seleciona agora Time Criptomaníacos para que você tenha mais chance de ganhar com a nossa ajuda. Voltando aqui para o assunto do vídeo, eu gastei um bom tempo analisando dados e gráficos ligados aos contratos futuros em outros mercados que não de criptomoedas. Esses mercados principalmente ligados a metais preciosos. Então eu analisei prata, platina e ouro. São esses três mercados que foram analisados nesse estudo aqui. Esses dados também vêm da CME, que foi criada em 1898 e que é a mesma bolsa que listou recentemente Bitcoin. Listou no final do ano passado, em dezembro. Então você vê, tá tudo relacionado. A gente tem contratos futuros da CME para metais preciosos, né? Ouro, prata e platina, e temos a CME com contratos futuros para o Bitcoin. A análise agora vai ser feita para comparar esses dois mercados e o efeito que os contratos futuros tiveram neles. Então vamos seguir a ordem que esses contratos futuros foram criados. Vamos ter que começar pela prata então, já que os contratos futuros de prata foram criados em 1933. E com uma data tão distante assim, eu não consegui pegar o preço diário da prata desde essa época, mas eu consegui encontrar dados ligados ao preço médio por ano da prata. Isso já dá uma ideia pra gente, pelo menos para uma análise de longo prazo. Montei aqui uma tabela que mostra os dados anuais da prata, o preço da prata em cada ano. E com isso, depois veio um gráfico que você consegue ver aqui ao lado. E nesse gráfico aqui, marquei exatamente o ano em que os contratos futuros foram lançados. Está em amarelo. Essa faixa amarela mostra o ano de lançamento dos contratos futuros da prata. E eu achei difícil encontrar um padrão nesse gráfico. Por quê? A gente tem uma alta ainda maior ali, perto de 1860, né? Depois vem uma queda grande também, depois sobe, enfim. É um gráfico que não tem ali um padrão muito definido. E eu fiquei com dificuldade de encontrar algo ligado diretamente aos contratos futuros. Então fui buscar por outras possibilidades. Então a pergunta que eu me fiz foi, o que estava acontecendo no mundo nesses períodos que a gente viu grande volatilidade com relação ao preço da prata? Porque pode ter sido alguma coisa política. Então vamos analisar. Eu fiz uma lista aqui. Entre 1861 e 1865, a gente teve a Guerra Civil Americana. E para mim isso explica perfeitamente essa alta absurda que a gente vê no período no gráfico. Em momentos de guerra, a produção é afetada e a demanda por metais aumenta, o que naturalmente vai elevar o preço de um ativo. E é o que a gente vê acontecendo nesse período de guerra civil. Já em 1929, a gente teve o famoso crash da Bolsa de Valores de Nova York. E novamente isso explica a queda do preço da prata, que a gente verifica no gráfico acontecendo até o ano de 1932. Passando agora para a década de 1940, a gente teve a Segunda Guerra Mundial e novamente a gente observa uma alta no valor da prata. Então isso tudo faz muito sentido. Dessa forma, a gente pode concluir que as variações do preço da prata tiveram mais relações com eventos políticos e econômicos mundiais do que com contratos futuros. Eu não vi uma correlação direta entre contratos futuros e preço da prata. E a gente não tem aqui dados para analisar no curto prazo, ou seja, nas semanas ou meses anteriores ou posteriores ao lançamento do contrato futuro da prata. Mas pelo menos a gente pode afirmar que aparentemente a gente não teve aqui um grande impacto com relação aos contratos futuros na prata. Isso no longo prazo, né? No curto prazo
prazo, como eu falei, a gente não tem como avaliar. Seguindo a ordem de eventos, a gente passa agora para a platina, que teve contratos futuros criados em 1956. Novamente, não encontrei dados diários com relação ao preço da platina, então vamos recorrer ao preço médio anual da platina. Jogando os dados na tabela, novamente a gente forma um gráfico e em amarelo aparece a data dos contratos futuros, ou seja, do lançamento dos contratos futuros da platina. Como dá para observar, novamente parece que eles não têm grande impacto no preço da platina no longo prazo. Não acontece nada antes nem nada depois ligados ao contratos futuros. O que acontece lá para frente é questão novamente política e econômica. São outros fatores e não contratos futuros. Novamente afirmamos, não temos ligação entre contratos futuros e variação de preço da platina no longo prazo. Finalmente chegamos ao ouro, que é o mais comparado ao Bitcoin e que foi mais utilizado como moeda ao longo da história. Bom, os contratos futuros de ouro foram criados em 1975 e aqui finalmente a gente tem dados diários sobre o valor do ouro. Então a gente consegue fazer uma análise de curto prazo e também de longo prazo. É uma análise mais completa e mais fiel ao que a gente quer. Entre a divulgação da notícia de que os contratos futuros do ouro seriam lançados, que aconteceu em 1974, e o lançamento dos contratos futuros efetivamente, que foi em 1975, a gente teve uma alta do ouro. Verifique aí como no gráfico aparece uma alta grande entre 74 e 75. Da mesma forma que a gente viu acontecendo com o Bitcoin, quando a gente teve essa notícia em meados de 2017, e até o final de 2017 a gente viu aquela alta gigante acontecendo com o Bitcoin. E no ano após o lançamento do contrato futuro, ou seja, de 75 a 76, você viu o preço despencando. O preço do ouro caiu de 175 dólares por onça para 140 dólares. Então você viu uma queda grande no valor, da mesma forma que a gente viu acontecendo com o Bitcoin. Logo após o lançamento dos contratos futuros, foi ali em janeiro, né? O preço do Bitcoin despencou até o valor que a gente viu ali de 5, 6 mil dólares. Mas note que no longo prazo, o ouro voltou ao seu padrão normal. Ele parou de ter essa variação grande que teve aí no início, né, nos meses próximos ao lançamento do contrato futuro, e teve o seu valor ali numa média, exceto, novamente, em períodos conturbados da história da humanidade, ou seja, quando teve algum conflito, alguma crise econômica, algum efeito político, e é isso que eu vou listar para vocês agora. A alta do ouro que a gente vê ali na década de 70 tem ligação com a recessão americana da época e também com a suspensão da conversibilidade do dólar em ouro que foi divulgada pelo presidente americano. A alta que a gente vê entre 78 e 1980 foi devido ao aumento da compra de ouro por parte do Oriente Médio e também devido à invasão soviética no Afeganistão, que gerou conflitos políticos. A gente teve inclusive americanos ficando de refém no meio dessa história. Com a libertação dos reféns americanos e o alívio dessa pressão política, nessa tensão política que estava no mundo, a gente viu depois o preço do ouro desabar nos anos seguintes, se recuperando somente em 1985. Só que em 1987 a gente teve a Segunda Negra, que foi um crash das bolsas aí globais, né, ao redor do mundo, e novamente o ouro foi impactado por uma outra crise econômica mundial. Sendo assim, o que a gente conclui com essa análise é que, no longo prazo, os contratos futuros têm pouco ou nenhum impacto nos preços dos ativos, diferentemente de questões políticas mundiais, né? Essas questões aí econômicas mundiais têm muito mais impacto do que os próprios contratos futuros. Já no curto prazo, onde a gente analisou somente o ouro por falta de dados, né? A gente só tem o ouro para analisar, a gente viu que sim, tem um impacto grande de contrato futuro nos meses imediatamente anteriores e imediatamente posteriores à data de lançamento do contrato futuro. Mas é importante aqui a gente ressaltar que já no segundo ano após esse lançamento do contrato futuro, o mercado costuma se normalizar, voltar ao normal e até depois bater a alta histórica anterior. Então assim, a gente está bem próximo, né? A gente está falando aqui da questão do Bitcoin, que em 2019 ou 2020 o mercado não sentiria efeitos ligados ao contrato futuros do Bitcoin. Então, ao mesmo tempo que é uma notícia ruim a gente saber que esse impacto negativo de contratos futuros existem, é uma notícia boa saber que eles não duram muito tempo. Esse efeito negativo ele é dissipado em, no máximo, 2 anos. E quanto ao efeito da aprovação do ETF para o ouro? Será que a aprovação para fundos de investimento investir em ouro afetou dramaticamente o valor do ouro no mercado?
Esse aqui é o gráfico que já está ficando famoso nos últimos dias, né? Ele compara o valor do ouro com o valor do Bitcoin. E se vocês olharem, em teoria tem um padrão muito igual, né? Está perfeitamente alinhado ali entre a valorização do ouro e a valorização do Bitcoin. E você consegue observar ali num ponto de aprovação do ETF do ouro. Olha o que aconteceu com o gráfico do ouro. Disparou, o valor disparou logo após a aprovação da ETF de ouro. E se você verificar no gráfico, ele chega a bater ali na alta histórica 300% acima da alta histórica anterior. Fazendo uma correlação aqui, a aprovação do ETF de Bitcoin deve acontecer nos próximos meses, como eu falei nesse vídeo que você pode ver aqui em cima. Se tivesse uma correlação exata, a gente poderia esperar o Bitcoin batendo entre 60 mil dólares e 80 mil dólares, como eu mencionei várias vezes em vídeos anteriores. Então, é mais uma coisa reforçando o mesmo valor, o mesmo ponto ali, próximo a 60 mil dólares para o Bitcoin. Mas uma coisa precisa ser dita com relação a esse gráfico que vocês estão vendo. Ele é levemente manipulado, principalmente com relação à escala de tempo. A gente está falando de escalas de tempo muito diferentes entre o ouro e o Bitcoin. Na questão do ouro, a gente está falando de décadas de distância. A alta histórica ali anterior, você vai ver, está até marcado no gráfico, está escrito 1980. E depois ali no ETF do ouro, essa data é 2003, tá? Essa data de aprovação do ETF de ouro. Então a gente está falando aí de mais de 20 anos de distância de um bear market, né? De um mercado em queda para o ouro, lá desde 1980 até 2003. E depois de 2003 até 2011, são vários anos também para acontecer essa alta histórica novamente. Já no gráfico do Bitcoin, a gente está falando somente dos últimos anos. Esse gráfico aqui, ele mostra somente os últimos anos do Bitcoin. Então tem uma diferença aí de décadas, né, de escala de tempo entre os dois gráficos, e isso tem que ser levado em consideração. Mas uma coisa que a gente não pode desconsiderar nesse gráfico é a questão de que, após o ETF de ouro, teve sim uma grande valorização no valor do ouro. Isso é importante para a gente, para a nossa análise aqui. E uma outra crítica que eu tenho com relação a esse gráfico é que ele desconsidera a inflação do período, ou seja, a inflação desse período com relação ao ouro. A gente está falando de décadas aí e ele está desconsiderando a inflação. Se a gente ajustar a inflação desse período, você vai ver que o gráfico muda completamente, né? Essa segunda alta que a gente tem, ela nem chega a bater naquela alta de 1980. Você vê que chega bem próximo, né? Praticamente atinge o mesmo valor da década de 80 e não ultrapassa 300%, como a gente viu no gráfico que ficou famoso. Agora, de uma forma ou de outra, considerando ou não a inflação, o que é importante notar é que a gente tem sim uma correlação entre aprovação do ETF e valorização do mercado. Seja 300%, seja mais do que isso. O que você pode observar é que, no pior dos casos, você chega próximo à alta histórica anterior. E no melhor dos casos, você ultrapassa com tudo a alta histórica anterior. E outra coisa que eu gosto muito nesse gráfico é que ele mostra o padrão de mercado, seja lá qual for o mercado. Mercados sempre sofrem essa primeira valorização especulativa, né? Depois uma forte correção, até finalmente ter um evento que permita a entrada de capital novo, né? De investidores institucionais, que aqui no caso dos dois, tanto do ouro quanto do Bitcoin, é a questão da liberação do ETF, né? Desses fundos que podem finalmente investir nesses ativos. E depois dessa aprovação, acontece uma outra subida muito forte. A gente vê esse padrão em todos os mercados e aqui isso fica evidente e é muito bom pra gente. É uma notícia muito otimista a gente conseguir verificar esse padrão. E se a gente considerar aqui a diferença de timing, né, de tempo, entre mercados tradicionais e mercado de criptomoedas, esses últimos são muito mais rápidos, né? A gente vê que as criptomoedas variam muito mais rapidamente do que o mercado tradicional. O que a gente vê aqui nesse último gráfico é muito animador, porque mesmo que a gente tenha somente uma alta histórica com a aprovação do ETF, isso já levaria o Bitcoin a 20 mil dólares. Isso quer dizer 3 vezes o valor que a gente tem hoje. Já é muita coisa, né? A gente está falando aqui no pior cenário. 3 vezes de valorização é muita coisa. Então, assim, é uma ótima notícia pra gente, é uma ótima correlação, independente das falhas que a gente viu no gráfico. Com isso, a gente completa os 2 estudos que eu fiz nesse vídeo aqui, verificando que contratos futuros têm sim impacto significativo no curto prazo, tá? Quando eles estão ali um pouco antes ou um pouco depois, a gente vê que tem variação no valor do ativo, mas são inofensivos no longo prazo. Já ETFs são extremamente positivos para a valorização dos mercados, né? É graças ao ETF que dinheiro novo entra, bastante dinheiro novo, e o mercado volta a se recuperar, volta a ter uma alta histórica. E eu espero que vocês tenham gostado dessas análises, e se você quer incentivar esse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque você tem que trazer pessoas para o mercado antes da próxima alta. E esse vídeo aqui ajuda a explicar por que essa alta vai acontecer. Então compartilhe bastante nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!
Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.